Oi, doutor Francisco, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, Mari, tudo bem? Muito Joia! obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, doutor Francisco, muito bom, né? Então, eu vou me apresentar, depois eu quero que você se apresente também, tá? Eu sou Mariana Davantel, para quem não me conhece, sou nova aqui no canal do YouTube, tenho um canal no YouTube e tenho um perfil no Instagram, onde eu falo com mulheres, principalmente na parte comportamental e emocional, para mulheres que querem ser emocionalmente produtivas. Então, mulheres que querem cuidar do seu emocional e entendem que a saúde emocional também contribui com a produtividade. E hoje eu convidei o doutor Francisco, que é ginecologista, para estar aqui falando com a gente, ele que é uma autoridade, né, aí no mundo. Mas você entende sobre as mulheres, você entende sobre a dor das mulheres, não entende? A dor das mulheres eu entendo, agora as mulheres eu não entendo, não. Mas as mulheres, pode deixar, que as mulheres eu entendo. Vamos falar das dores delas, né? Doutor Francisco, se apresenta para a gente, por favor, conta para a gente as especialidades, conta para a gente um pouquinho do seu trabalho. Bom, igual eu estava falando, eu sou ginecologista, eu fiz a minha formação na PUC de Curitiba, depois na UEL em Londrina, depois na Santa Casa, no IBCC e no Pérola Byton em São Paulo. Posteriormente, daí eu voltei para Londrina, onde eu iniciei as minhas atividades trabalhando no Hospital do Câncer de Londrina, onde eu estou atualmente até hoje, atualmente. Depois eu fui fazer algumas especializações a mais em relação à parte de videolaparoscopia ginecológica. Fiz uma pós-graduação no Hospital Sírio-Libanês, em oncologia ginecológica. E agora, no mês de agosto, agora no final do mês, eu termino uma pós-graduação também em cirurgia robótica, em cirurgia oncológica e endometriose. Então, eu mexo com bastante dor. Pois é, Como e a gente você estava falou. falando exatamente isso. Esse é o tema da nossa live de hoje, né? Então, nós vamos falar sobre que a dor não é normal, né? E o quanto as pessoas Não. se acostumaram com a dor, né? E tratam a dor como se fosse algo normal. Tá tudo certo. Não, tá, todo mundo tem, todo mundo sente. E se Como tornou a gente algo... estava comentando, é comum, não é normal. Não é normal. Existe uma diferença grande dessas duas coisas. Existe uma diferença grande, nós vamos falar sobre ela, gente. Então, fica aqui com a gente que nós vamos falar sobre a diferença entre o comum e o normal, para você entender a importância de você cuidar de você. Doutor Francisco, eu trabalho com uma metodologia, né? A metodologia do coach integral sistêmico, que é a metodologia que enxerga, né, nós seres humanos, mas a minha especialização é com mulheres, como um todo, né? Então, nós somos sistêmicos, né, em tudo, né? Quem melhor do que um médico para falar que nós somos sistêmicos, nosso corpo é sistêmico, a nossa vida é sistêmica. Nós entendemos a mulher como tendo 11 pilares. Então, quando eu conheço essa mulher e eu começo a trabalhar com esse lado emocional dela, a primeira coisa, né, na nossa primeira sessão, eu já faço uma análise de como ela está de uma forma geral. Porque a gente pensa, as mulheres costumam pensar na produtividade como algo só profissional. Eu tenho que fazer. E não, a produtividade, principalmente no universo feminino, é olhar para um todo. E um dos pilares que a gente considera fundamental é a saúde, né? O que somos nós? Como ser mulheres ou, enfim, como sermos pessoas produtivas sem ter uma boa saúde, né? Não Então, dá. pode falar. Não, eu tô falando isso, não dá. Não dá, né? Não dá. Não dá para ser produtiva, não dá se a gente se acostuma com a dor, né? Então, quantas mulheres se acostumaram a sentir dor? Então, quando a gente traz aquela consciência que a gente usa mesmo, entra com a metodologia e traz a consciência, muitas delas acham que a saúde é ótima. Não, quanto está a saúde? De 0 a 10. Não, minha saúde é nota 10. Eu sou super saudável, pratico exercício físico, eu me alimento bem. Faz exames constantemente? Não, não tem necessidade. Como que é o seu período menstrual, né? Como que é
Às vezes eu sinto cólica, eu tenho aquela TPM, eu sinto uma dorzinha. E aí? Como que você é nesse período? Né? Então, assim, principalmente a questão da cólica, as mulheres entendem a cólica, entendem dores, algumas dorezinhas, como uma dor de cabeça recorrente, como sendo normal. E essa dor não é normal, né? A gente estava falando que o nosso corpo fala, né? O nosso corpo dá pequenos sinais. Conta pra gente um pouquinho desses pequenos sinais que o corpo dá e da importância dos exames preventivos. Bom, primeiro, como eu já tinha comentado antes, Mari, para que você tenha um diagnóstico de qualquer coisa que o paciente, tanto a mulher quanto o homem, tenha, você precisa fazer uma avaliação sempre. Então, para você saber aquilo que é comum em você, o que é normal em você, sempre. Porque se você sempre tem um problema, por exemplo, se você tem enxaqueca, você tem dor de cabeça frequentemente, quando você reclamar de dor de cabeça, ou você estiver com dor de cabeça, aquilo para você vai ser comum, mas não é normal. E às Tá? vezes não é nem para a pessoa, né? Igual a gente estava falando, às vezes você vai e chega para uma amiga, enfim, né? E fala, eu tenho uma dor de cabeça, ou eu tô sentindo cólica. E a pessoa fala assim, não, isso é normal, todo mundo sente cólica, né? Não. Eu tenho uma dorzinha de cabeça. Não, isso é tão normal, todo mundo tem uma dorzinha de cabeça. Uma coisa que acontece muito no meu consultório, a questão de dor. O meu consultório, mais de 80% das pacientes, 85% das pacientes estão relacionadas à endometriose. Uhum. Tá? Então, a paciente ela já vem muitas vezes triada para mim com quadro de dor, com queixa de dor. E sempre que você pergunta como é que é a sua história, como é que isso começou? Normalmente começa quando a endometriose? Na primeira menstruação. E é aquela menina que começou a menstruar, primeiro, está assustada, porque ela nunca viu aquilo, se ninguém comentou nada com ela, né? Uhum. É uma novidade desagradável, porque ela está com cólica, e muitas vezes ela vai ao médico, e o médico fala para a mãe, fala para ela, não, isso aí é normal, isso aí é comum. Então, o próprio médico fala, né, doutor Porque Francisco? você é mulher. Não é assim. Então, quer dizer que a mulher ela está fadada a ter dor, a ter cólica. Não. Algum problema essa mulher tem. Uhum. Quando você tem essa queixa nesse período, né, nessa faixa etária, você tem que pensar em várias situações. Essa paciente ela pode estar com cisto de ovário, pode estar com mioma, pode estar com tumor, pode estar com endometriose, que é o mais frequente ultimamente. Ela pode ter um problema intestinal, ela pode ter uma síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerativa, ela pode ter uma intolerância a glúten, ela pode ter uma intolerância à lactose, isso causa dor, isso causa cólica, já nas meninas. Tá? Então, é muito importante você entender o mecanismo de dor dessa mulher para você pesquisar qual é a causa. Então, quando você faz um diagnóstico de que isso é normal e você dá uma medicação para essa paciente, você está retardando esse diagnóstico. Você retardando esse diagnóstico, infelizmente, isso acaba causando problemas lá na frente. Especificamente, por exemplo, da endometriose. Se essa menina começa com dor, aí o médico pega e prescreve um anticoncepcional para ela. Vai melhorar o quadro de dor dela? Vai. Mais de 95% das vezes melhora. Só que o que ele está fazendo muitas vezes é retardar o diagnóstico de algo a mais. Por exemplo, uma endometriose. Você retardando isso, você vai tendo mais para frente problemas maiores. Primeiro, porque não se trata a endometriose com anticoncepcional. Esse é o grande X da questão. Tá? E no Brasil, comum, né? Isso é o comum do pessoal falar, que não é normal. Então, o que acontece muitas vezes? Essa paciente fica durante muitos anos tomando medicação, que não que vai fazer mal excessivamente para ela, mas vai melhorar bastante o quadro de dor. Aí ela entra numa faixa etária
em que ela quer estudar hoje em dia, graças a Deus, né? Fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, se como é que eu posso dizer? Ficar mais conhecida no seu serviço, ficar mais conhecida no seu ambiente de trabalho. Se especializar, né? Se especializar. E isso acaba fazendo com que ela fique, vai pensar na sua parte amorosa, na sua parte de obstetrícia, na sua parte gestacional, mais para frente. Você vai jogando isso lá para frente. Quando você chega numa hora em que você casou, agora eu quero ter um filho. Aí você para de tomar o comprimido. Você para de tomar o comprimido, o que acontece? Aí ela vai ter dor de novo. Ou vai piorar a dor ainda. E daí ela começa a querer engravidar. Lembrando que a paciente que tem endometriose, não é que ela não engravide. Ela não engravida. Ela engravida. Só que ela pode ter dificuldade de engravidar. Principalmente dependendo da faixa etária dela e do local onde estão essas lesões. Se você tiver uma lesão nas trompas, por exemplo, infelizmente vai ser muito difícil de você conseguir uma gestação natural, sem você precisar fazer uma fertilização. Com esse quadro, quando ela deseja uma gravidez, ela vai procurar um médico. Infelizmente, hoje em dia, não é só no Brasil, é no mundo. Você fica entre 7 a 10 anos o tempo para diagnóstico, especificamente da endometriose. Então, isso faz com que tenha um retardo muito grande no tratamento dessa patologia. E quando essa paciente muitas vezes chega ao médico que fez o diagnóstico, que vai fazer o diagnóstico, ela tem um quadro grave, uma endometriose muitas vezes profunda, de grau 4, com comprometimento intestinal, bexiga, ureter, e que isso dificulta muito uma gravidez. Normalmente, essas pacientes reclamam também muito de problemas intestinais. Não que seja necessariamente ligado ao problema da endometriose, mas, por exemplo, pacientes com síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerativa, essas pacientes podem ter também problemas de tireoide, síndrome de intestino irritável. Intestino irritável, tiroidite de Hashimoto, que são alterações que o comum dessa história toda que a gente está comentando é que ela tem um problema no sistema imunológico. Então, o sistema imunológico dela não está adequado no funcionamento dela. Tá? Então, por isso que seria necessário um acompanhamento mais de perto do organismo inteiro dela. Do sistema. Por isso que eu estou comentando que a endometriose ela tem necessariamente um fundo imunológico, mas que compromete o organismo todo. Então, você não tem que pensar, não pode pensar na endometriose só no útero ou só na pelve. Primeiro, que a endometriose não aparece só no útero e na pelve. Você pode ter endometriose de diafragma, de pulmão, de coração, de cérebro, de olho, de amígdala. Pode aparecer em tudo quanto é lugar, infelizmente. Então, isso é importante em relação à endometriose, a dor em si. Tá? Uma coisa extremamente importante, que também chega muito no meu consultório, é a parte de câncer ginecológico. Isso é extremamente importante, a paciente fazer um preventivo anual, que já tem o nome preventivo, né? É exatamente essa questão. Falta muito, e é o que você falou, às vezes muito até pela dor ser tratada pelo próprio médico como comum, como tá tudo certo, né? Não é. E não é. E não é, né? E o quanto a gente pode evitar muitas coisas, né? E até essa questão, igual você comentou, a mulher ela vai querer ganhar o espaço dela, ela vai querer estudar, ela vai querer, né? Enfim, investir na vida profissional dela para depois pensar em casar, em ter filhos e aí descobrir uma série de coisas. Então, quanto ela seria muito mais produtiva se ela começasse a pensar nela como um todo desde o início, né? E ela entendesse que o corpo dela dá avisos. Então, que se ela está sentindo dor, ela não pode procurar comum só porque todas as outras mulheres ou porque várias outras mulheres relatam a mesma dor.
Isso não é comum, né? Desculpa, não é normal, pode Não ser é normal. E aí, a coisa, né, que a gente estava conversando, que é o nosso tema dessa live, é o quê? O que é comum, existe uma diferença muito grande entre o que é comum e o que é normal. Que é Comum é normal. aquilo que a gente já se acostumou. Comum é aquilo que todo mundo sente e já se acostumou. E o normal, não. O normal é a gente ter vida, né? E eu costumo trazer um versículo bíblico quando eu falo sobre isso, que é, né, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E vida em abundância é a gente viver bem, viver com saúde, né? E com o melhor aproveitamento do nosso corpo, da nossa mente, do nosso emocional, enfim. E aí, quantas e quantas mulheres, por conta disso, têm justamente o emocional delas abalado, né? Por conta de uma doença, ou descobrir, enfim, às vezes diagnósticos como né, você estava falando, mais sérios, como câncer, enfim. E aí elas descobrem que não, né, às vezes não podem ter filhos ou vão ter dificuldade, o emocional dela, que muitas vezes já está abalado, porque a gente também se acostuma com o comum no emocional, né? Da Com mesma forma, certeza. eu costumo falar que é uma mentalidade. A mulher que tem a mentalidade de que uma dorzinha de cabeça não é nada, uma cólica mensalmente não é nada, ela provavelmente também negligencia nas outras áreas da vida dela. Ela também negligencia nesse emocional, né? Que ela vem segurando, vem segurando, vem segurando. E aí, às vezes, vem aquela montanha de coisas todas juntas, né? Quando você descobre algo mais grave, enfim. Então, a gente não pode tratar aquilo que é comum como normal. O normal é a gente ter vida, né, doutor Francisco? Com absoluta certeza. É primordial, não só a mulher, mas todos nós, homens também, que nós nos preocupemos em exames preventivos para saber se você está tudo bem com você. Por isso que se chama-se exames preventivos. Preventivo, prevenção, né? As mulheres hoje em dia têm, mesmo nos postos de saúde, que estão hoje em dia muito melhores do que eram antigamente, você consegue fazer um diagnóstico hoje de lesões iniciais de mama, de lesões iniciais de câncer de colo de útero, de lesões iniciais de vulva, de vagina, de ovário. De Ou endometriose seja, deveria fazer também, viu? Mas hoje em dia não faz ainda não. vai fazer, E vai fazer. uma coisa importante da Preventiva. endometriose, que é importante falar, é que se você, mulher, tem endometriose, sua filha, sua irmã e sua mãe têm 7 vezes mais chances de também ter. Então, se você sabe disso, é importante que você já comece a pensar na sua filha. Se a sua irmã é mais jovem que você e não tem diagnóstico de problemas como você tem, leve ela também para fazer o exame. E, normalmente, a sua mãe também. Então, doutor Francisco, vamos retomar aqui. A gente estava falando sobre essa mulher que muitas vezes ela negligencia, não só com a saúde física dela, mas também com a saúde emocional. E o quanto é importante a gente olhar a nossa vida como um todo, né? E não negligenciar nenhuma das áreas. A gente tem que ter todas as áreas, pelo menos ali, né? Vamos dizer, um preventivo semestral. O que você indica, doutor Francisco? Um preventivo semestral, anual? Né? Quais são aí as dicas que você dá para essa mulher que já entendeu que sentir dor não é normal e que ela já entendeu que ela pode prevenir muitas doenças mais graves no futuro? Em relação, quando a gente fala de preventivo, Maria, a gente não está pensando só na coleta do preventivo. Né? Então, a gente está pensando no preventivo um todo. Então, você tem que estar sempre examinando mama, o próprio colo do útero, a região da vulva, da vagina, do ânus, da mão, né? Boca, que é uma coisa que também é muito negligenciada. Você deve ir ao ginecologista, o odontologista, o dentista, porque muitas vezes alterações na boca, infecções na boca, não sei se o pessoal sabe, mas ela pode levar você a ter problemas cardíacos.
por causa de problemas dentários. Então, isso é extremamente importante. Nós temos isso em mente. Então, em relação à periodicidade dos exames, vai depender daquilo que você tem que mais que focar. Por exemplo, um preventivo de câncer de colo de útero, por exemplo, hoje o ideal seria fazer uma vez a cada ano. O Ministério da Saúde, hoje em dia, se você fizer um preventivo durante 3 anos, e esses preventivos vierem normais, você pode até espaçar esse preventivo durante um tempo a mais. Uhum. A mama, pacientes acima de 40 anos devem fazer a mamografia ou ultrassom de mama pelo menos uma vez anualmente. Exames na região vaginal precisam ser feitos também, porque a gente não pode esquecer também que existem câncer de vagina, câncer de vulva, principalmente, de ânus. Então, isso é extremamente importante, que depende muito daquilo que a paciente está precisando. Por exemplo, você fazer preventivo de câncer de vagina. Tem que fazer exame todo ano? Não, não precisa. Porque o câncer de vagina, por exemplo, é um câncer que é mais raro de acontecer. E de vulva também. Então, você não precisa necessariamente fazer todo ano, fazer exame da vulva, da vagina, mas depende daquilo que você precisa. Se você tiver, por exemplo, já tido contato com HPV e você tiver o HPV, a gente sabe que dependendo do tipo de HPV que você tiver, o aumento da incidência de problemas de câncer de vulva, de vagina e de ânus também aumenta bastante. Então, aí a periodicidade que você precisaria fazer desses exames é menor. Então, isso depende muito. Uma coisa muito importante, a gente tem que lembrar as pacientes que se você tem na família mulheres com câncer de mama, câncer de ovário, que são mutadas, o que quer dizer isso? Existem exames em que você faz genéticos para saber se você tem mutação genética. Existem algumas mutações genéticas em determinadas famílias em que existe uma incidência muito maior de câncer de mama, de ovário, de cólon. Não estou falando cólon. Uhum. A gente tem que lembrar que câncer de colo é uma coisa, cólon é outra. Câncer de colo, ela vem do HPV. Câncer de cólon é o intestino. Então, é muito importante essas diferenciações e essa pesquisa, se a paciente tem alguma coisa ou não, porque existem indicações, muitas vezes, de pacientes com mutações genéticas que você tem indicação, a partir de 35 anos, de fazer a retirada dos 2 ovários. Tá? Meu Deus, né? 35 anos é uma menina. Pois é, só que existem cânceres muito agressivos em que elas podem começar a aparecer a partir de 35 anos. Infelizmente, o começo do ano passado, nós perdemos uma paciente de 19 anos com câncer de ovário avançado. E que nós não tivemos muito o que fazer, infelizmente. E outra, ela tinha mutação genética, a mãe dela também tinha falecido com câncer de ovário, e a irmã dela, a gente pediu para ir atrás para fazer os exames, e ela também tinha um câncer de ovário inicial. Então, é extremamente importante as pessoas entenderem isso, procurarem ajuda, procurarem médicos que conversem a respeito disso, tá? Porque muitas vezes você consegue detectar coisas antes do problema acontecer. Porque é o que a gente estava falando, né? Infelizmente, alguns médicos negligenciam desde o início. Ao invés de buscar um tratamento para uma dor, tratam a dor como sendo normal e não vão a fundo, né? Porque é uma menina, é saudável e não trazem ali a fundo. E muitas vezes o que a gente precisa... Aquilo que eu comentei. Dependendo da patologia, ela demora em torno de 10 anos para ser descoberta. Esse é um problema. E a gente tem que lembrar o seguinte, por exemplo, na mama, você não faz exame de prevenção de mama, você sabia? Não.
Faz o Não. toque. Não. Você faz detecção de câncer inicial de mama. É diferente. O colo do útero, você faz prevenção. Porque você pode ter alterações nas células do colo do útero em que, se você não cuidar, elas vão se transformar num câncer. Ai, meu Isso a Deus, gente tem que fala entender. mais pra gente. A mama, não. Você não tem nenhum exame que eu possa prevenir o aparecimento do seu câncer de mama. O câncer de mama, a gente faz diagnóstico precoce. Isso é importante? Extremamente importante, porque dependendo do estágio que você tiver do câncer de mama, é o tipo de tratamento que você vai fazer. Inclusive, depende também muito dessas alterações genéticas, igual eu estava falando para você, da imunistoquímica específica dessa mama, do tumor, não só da mama, mas de todas as regiões, para que você possa ter um tratamento específico para você. Hoje em dia não se faz mais tratamento como se fazia antigamente. Ah, tá com câncer, faz quimioterapia para todo mundo igual. Não, não existe isso mais. Hoje é específico. Você faz um tratamento específico para cada pessoa. Tá? Eu Por isso que é costumo falar, individualizado. eu costumo falar que, assim, nada melhor do que a consciência, né? O primeiro passo para uma mudança e para você entender que você nasceu para ter vida abundante e que o abundante que é natural, né, que é normal, que o ter vida é normal, é a consciência. Então, é a Não tenha dúvida. consciência. Então, tipo, se eu não tenho uma vida, se eu não tô, né? Então, mulheres, você que está aqui escutando a gente, está falando assim, poxa, de fato, eu acostumei com a minha dor. Eu peguei a minha dor como uma dor de estimação, né? Então, tanto dores físicas quanto dores emocionais, o quanto mulheres... Adota um gatinho que é melhor. Pois é, né? Mas tem muita mulher, doutor Francisco, que não tem essa consciência. Então, pode ser que muitas mulheres vão escutar a gente aqui e vão falar, poxa, né? É isso. Então, eu falo, não se desespere, mulheres. A consciência é o primeiro passo da mudança. E o segundo passo da mudança é a autorresponsabilidade. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai procurar um médico por você. Ninguém vai fazer um preventivo por você. Ninguém vai se cuidar e se amar por você. É você que tem que se cuidar em primeiro lugar. É você que tem que se amar em primeiro lugar, não é mesmo, doutor Francisco? Não tenho nem dúvida. Ninguém vai levar você no colo para você fazer exame, ou procurar alguma coisa que você tenha. É você que tem que fazer isso. Exatamente. Depois não adianta vir com desculpinha, né? De que, né? Ai, não sabia, não fiz, não. Não, então não, tenha. Hoje em dia a informação é de muito fácil acesso. Então busque, eu trago muito essa consciência para as minhas clientes. Busque informações. Se seu corpo tem alguma coisa, você está sentindo uma dor, não é normal. Então vai o quê? Vai atrás da informação. Traz a consciência o que pode ser. Uma coisa extremamente importante, Mária, que as pessoas têm que entender é que a mulher tem uma parte no Ministério da Saúde e do tratamento específica para ela. Então, hoje em dia, aquele eu não tive oportunidade, eu não tenho convênio. Os postos de saúde estão muito bem estruturados hoje em dia, evidentemente que não é uma Inglaterra, né? Mas nós temos hoje postos de saúde com profissionais excelentes para você fazer o mínimo necessário para você fazer um diagnóstico. Agora, a pessoa tem que ir atrás, né? Ninguém vai na sua casa fazer preventivo seu, examinar sua mama, perguntar se você está com dor na barriga ou não. Não, eu trabalho muito com mulheres cristãs, né? Então eu falo assim, olha, tem coisa que Deus faz, ele faz o sobrenatural, né? Mas tem coisa que ele colocou para gente dar o passo. Então não adianta você ficar na sua casa achando que pode acontecer, pode, porque Deus pode todas as coisas. Mas para de acreditar que as coisas vão cair no seu colo, né? É igual falar, que vontade de ganhar na loteria. Só que você joga na loteria? Você não faz nem a sua parte de ir lá, né? De tirar da cadeira e ir lá andando para, no mínimo, jogar. Então, eu falo assim, faz a sua parte. Dá o teu
passo, né? Então, vai atrás. Então, o Dr. Francisco está aqui falando para a gente que existe sim, né? Então, mulheres, vocês estão bem assistidas quanto à prevenção e quanto aos tratamentos, né? Enfim, pelo menos a prevenção, né? Então, tem sim como você já diagnosticar, já antecipar, enfim, e se cuidar. E com certeza, todas as mulheres, né? Mulheres, homens, todas as pessoas que têm a consciência de que nós nascemos para ter vida abundante, vai atrás dessa vida abundante. Não se acostuma como comum, com o comum, todo mundo sente dor, todo mundo tem depressão. Não é. Não se acostuma, não fala que isso é normal, não é normal. E, doutor Francisco, eu criei um e-book para falar, e eu vou fazer o lançamento dele de semana que vem de forma gratuita. Vou ter o maior prazer de você conhecer esse material, me dar o seu feedback desse material, onde eu falo, né, no lado emocional, exatamente sobre isso. O quanto as mulheres têm se acostumado com sintomas negativos, depressão, baixa autoestima, rejeição, sobrecarga, e elas estão acostumando com esse sentimento como sendo o quê? Comum. Toda mulher sente, toda mulher é sobrecarregada, toda mulher é rejeitada, as mulheres não são amadas, e aí elas se acostumam com isso. Então, eu estou lá falando, não se acostumem com isso. E existe, sim, uma forma de você sair desse estado de vitimização, desse estado de que como se você não merecesse uma vida abundante. Tanto na saúde, quanto, né, na parte física, quanto, né, na parte fisiológica, quanto na parte emocional, você tem direito. Vocês, mulheres, tanto que quem está assistindo pelo canal do Dr. Francisco, quanto pelo meu canal, nós todos, homens e mulheres, temos direito, nós merecemos essa vida abundante. Então, vai atrás, dá seu passo para essa vida abundante, né, doutor Francisco? Se ficar sentado em casa não adianta. Não adianta, não resolve gente. nada. Não resolve, exatamente. Doutor Francisco, dá aí uma dica final para a gente, para essas mulheres, enfim, o que você, ou uma reflexão, algo que você escuta muito no seu consultório e você gosta de falar, faz aí uma consideração final para a gente. Uma coisa que eu sempre vejo, e infelizmente torna-se uma rotina muito grande, são mulheres que tinham essa queixa, né, de dor, e que negligenciaram, deixaram isso para lá, fizeram uso de um anticoncepcional como tratamento, muitas vezes, de endometriose, ou mesmo pacientes que tinham quadros de cistos de ovário, que na verdade não eram cistos de ovários, eram tumores, ou pacientes com queixa de sangramentos vaginais sem saber o porquê, e que na realidade era um câncer de colo de útero, ou mulheres que já estão na menopausa com sangramentos vaginais, que tem que ver se ela não tem câncer de colo de útero, além disso também de endométrio, que é muito grande nessa faixa etária. Não deixa passar. Não fique esperando, não, isso vai melhorar, isso vai acabar. Cuidado, porque quando você abrir o olho, vão ter coisas que não vai ter mais o que fazer. Principalmente na parte, por exemplo, de endometriose. Se você sabe que tem endometriose, que você tem um desejo muito grande de ser mãe, vai atrás. Porque quanto mais tempo você demorar, mais vai dificultar. Porque se a endometriose for progredindo, você vai ter mais dificuldade ainda. E lembrando que, tanto o homem quanto a mulher, com o passar dos anos, a fertilidade cai. Diminui, é uma realidade, né? Diminui. E a mulher, evidentemente, que é pior ainda, porque os óvulos delas acabam depois de um certo tempo, e daí ela entra na menopausa. O homem, apesar de continuar produzindo os espermatozoides, mas a qualidade desses espermatozoides e a fertilidade dele também vai caindo. Então, não é essa história de que eu produzo espermatozoide, posso engravidar minha esposa até os 100 anos. Depende se você conseguir, né? Tem esse detalhe também. Então, o homem também é importante ali atrás disso. Tá? Então, eu acho que a procura sua, de você ir atrás da sua felicidade, do seu desejo, da sua família, é muito importante. Agora, infelizmente, não é só ficando dentro de casa e aguardando cair do céu
Deus ajuda. Mas se você não ajudar também, né? Não, ele faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa, né, doutor Francisco? Lógico, E não eu tem falo assim, jeito. a mulher que não quer parar, né, que quer realmente, acha que o mundo vai parar se ela não estiver ali fazendo, enfim, né, N razões emocionais que essa mulher às vezes não para se cuidar. Cuidado, mulher, eu falo muito, cuidado, porque uma hora o que vai parar é o teu mundo, né? Às vezes o teu mundo por conta de uma doença, o teu uma mundo, coisa... infelizmente, por algo pior. Então, assim, pare um pouquinho para olhar para você. Cuide de você. Mulheres, cuidem E de uma vocês. coisa importantíssima é que nós não somos insubstituíveis. Não. Então, nós temos que fazer, né, nossa parte. Nós temos que Nós ser... somos substituíveis em tudo. No nosso serviço, na nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os filhos. Então, tenha essa consciência. Não fique aguardando a coisa se resolver. Vá atrás. Vá atrás. Isso. Vai atrás, porque isso também é produtividade, né? Cuidar da saúde é produtividade, você se torna produtiva quando você é saudável, né? É produtivo. Produtividade não quer dizer só ser produtiva no trabalho. Você é produtiva quando você é uma mãe bem disposta, você é produtiva quando você é uma esposa. Não é, doutor Francisco? Fala pra gente, não é gostoso ter uma esposa produtiva, uma esposa bem disposta, com energia? Com certeza. Então, assim, nós não somos só mas produtivas. a esposa com muita energia, ela briga muito com a gente, tá? Não, fala para sua esposa que não. Fala para ela que ela tem que ler o meu e-book. Para ela entender que não, que a gente não pode ter esses sentimentos negativos da gente. Vocês querem mandar na gente, brigam com a gente, diz que a gente não faz as coisas. Ah? Não. Cadê o seu marido? Chama ele aí. Emocional. Nossa, é um vício emocional, é um vício que a gente tem de... Porque, assim, até reclamação é um vício. A reclamação é um vício, a gente se acostumou, né? A gente se acostumou com... minha mãe reclamava, eu acabo reclamando, e é de forma automática. A gente não para pensar, opa, eu não quero ser essa esposa rixosa. Eu não quero. Eu quero ser uma esposa carinhosa, bondosa, eu quero conversar com meu marido num tom brando, eu quero, a gente tem que desejar. Então, quando você tem consciência do quanto isso não faz bem para toda a organização lar, a gente breca isso. Não, eu quero ser diferente. Então, doutor Francisco, vou te falar uma coisa. É comum as mulheres serem briguentas, mas não é normal. Não isso é normal. Fala para sua esposa para ela escutar isso. Isso não é normal. Normal é a gente ter vida e ter vida em abundância, viver bem na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, trazer bons sentimentos aonde a gente estiver. Isso é normal, ter um corpo saudável, um corpo que funciona bem, isso é normal. Então, é isso que eu quero passar para essas mulheres, que quando você é produtivo, quando você é emocionalmente forte, você se torna produtiva. Aonde, Mari? Em tudo. Você se torna produtiva em todas as áreas da sua vida. Tudo mesmo, com certeza. Não né? tenho nem dúvida. Essa é a mensagem que eu gosto de passar, essa mensagem final, né? Então, que nós podemos sim ser produtivas. Não estou falando que isso é fácil, não estou falando que eu já domino essa arte, mas sim, né? A gente tem que estar treinando, né? O nosso cérebro é treinável. Eu sou uma apaixonada pela neurociência e eu gosto de pensar muito nessa questão, né? De que o nosso cérebro é treinável. Então, vamos treinar o nosso cérebro para ser para ter uma mentalidade de saudável, para ter uma mentalidade de vida tranquila, de sentimentos bons, porque é isso que a gente merece. Deus nos criou para isso. Com certeza. E, doutor Francisco, se você tiver, né, alguma paciente que te procurar com alguma dúvida em relação ao meu trabalho, fico à disposição nas redes sociais, né? Então, agradeço também demais, vou passar o seu contato, com certeza. Se alguém tiver dúvida, tá bom, gente? Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato tanto comigo quanto com o doutor Francisco. E vamos lá. Se tiver alguma pergunta que eu possa responder, me mande essas perguntas, eu respondo sem problema nenhum.
Ótimo, né? A gente gosta, né? A gente que ama nossas profissões, a gente gosta de responder pergunta, não gosta, doutor Francisco? Eu adoro o que eu faço. Ai, que bom, amo isso, gente. Doutor Francisco, muito obrigada por hoje, foi um bate-papo super legal, com certeza a gente trouxe muita consciência para muita mulher que precisava escutar e precisa se cuidar. Que bom, eu Obrigadão. agradeço o convite, Mari, e até uma próxima vez. Com certeza, teremos próximas vezes. Obrigada, boa Grande noite. abraço, tchau, tchau.